Tetsavitur Veridian Erikotisaiti Mahidyan Tejodaya Om Namo Swaha Tetsavitur Veridian Erikotisaiti Mahidyan Tejodaya. Muito bem, né? Estamos então chegando, né, mais uma vez para mais um dos nossos vídeos encontros e para nós é um motivo de uma satisfação plena, é uma satisfação grande nós estarmos dando a chegada aqui para que nós possamos estar juntos, né, envolvidos em mais uma oportunidade de falar sobre os Yuga Sutras de Patanjali, né? E também temos a oportunidade de estarmos avançando frente aos nossos vídeos encontros. Nós estamos na sessão de número 2 e hoje o objetivo é nós tratarmos, né, sobre o Sutra de número 14, que vem falar sobre a expressão do fruto, né? A expressão do fruto sobre alegria, sobre tristeza, vem a atrelar qual é o significado, como apresenta-se, né, essas virtudes ou vícios, né, na vida do andante, né, na vida em evolução, na vida do peregrino, né, na vida das pessoas, na vida de um ser, na vida de uma personalidade, né, inserida em um corpo. Vem falar dessas tratativas. É muito interessante nós percebermos já de imediato, né, que o Sutra 14 ele tem uma ligação muito direta com o Sutra de número 13, né, que nós vimos aí no encontro passado. Então é muito interessante que nós, né, que nós façamos uma análise bem profunda sobre o Sutra de número 13, né? É interessante que nós façamos uma pequena observação sobre esse Sutra para que nós possamos, né, fazer a ligação com o Sutra de número 14, porque ambos se complementam. Mas é mais interessante ainda nós já fazermos também alguma observação sobre o Sutra de número 12. Né? Então o que significa? O Sutra de número 12, ele vem nos mostrar, ele vem nos apresentar, só para refrescarmos a nossa memória, nós já vimos, passamos por esse vídeo de encontro, que os kleshas, né, a manifestação dos kleshas, eles se manifestam, né, em um ponto de origem, e esse ponto de origem é onde ficam armazenadas as impressões por eles deixadas, né? Esse ponto, por assim dizer, de origem é onde fica o armazenamento, né, de todas as impressões que eles vão registrar. Inclusive nós falamos que essas impressões elas não se ficam registradas somente na questão humana, né? Nós mostramos que toda a natureza ela registra as suas impressões, tudo é registrado em impressões. Fizemos também algumas colocações sobre que o homem já observou e já descobriu alguns métodos de registrar impressões até mesmo na natureza, né? Até mesmo descobriu como extrair essas impressões do meio, né, aí da natureza. É só nós observarmos os fenômenos, né, que estão existindo, é só nós observarmos os fenômenos que estão se manifestando, né, no meio natural, na natureza, para nós observarmos que eles estão ligados a alguma causa. E esta causa que os liga, né, nada mais é que o centro, né, da onde é que parte essas manifestações. E que esse centro ele tem que existir em um lugar. Claro que, evidentemente, muitas vezes não físico, né? Muitas vezes não palpável, muitas e muitas vezes de um tom espiritual, espiritualizado. Mas eles existem, né? Eles têm de existir para que onde possa ficar armazenada essas impressões, para que essas expressões, em um determinado momento, possam dar os seus frutos. Quer ver um princípio de correspondência muito forte, né? Um princípio de correspondência muito grandioso que vem mostrar isso para nós, que vem mostrar que isso realmente é algo factível, né? Realmente existe. Passamos para analisar a chuva, né? A formação das chuvas. Nós vemos que o Sol, né, ele aquece as moléculas de água, né? Os fótons em choque com as moléculas de água provocam aquecimento. E essas moléculas em aquecimento, elas mudam o seu estado físico, né? Elas passam por uma transmutação, elas passam por uma modificação, elas modificam de um estado no qual elas se encontram e se transformam em outro estado. Passando por esse movimento, né, de transformar-se em outro estado, elas evaporam, elas ficam mais leves que o ar
e elas sobem. Acontece que o que é lá em cima, elas voltam a novamente passar pelo resfriamento, essas moléculas. E novamente elas se convertem em gotículas de água, né? Quando tiver, para nós, né, o olho humano ela vê na expressão de uma formação de uma nuvem, né? Nós olhamos aquelas nuvens, parecem nuvens de algodão, algumas vezes nuvens negras, pesadas, carregadas. Nada mais é isso que nuvens que estão já com muita aglutinação desta água, né? Mas ainda não conseguiu o seu próprio peso vencer a barreira para que possa novamente descer. Quando isso acontece, né, no qual há muita aglutinação de umidade, precipita-se e retorna novamente, né, em chuva para todos nós, né? Ela cai sobre a terra novamente em formato de água, né? De chuva. Então nós podemos ver o quê? Que tudo isso forma um ciclo de causas e efeitos, né? Nós estamos vendo. E nós começamos a identificar sua impressão registrada onde? Na nuvem. Nós olhamos a nuvem e vemos que a nuvem é um registro da impressão desse fenômeno, né? Nós observamos a nuvem e dissemos, eu estou observando, tem uma nuvem lá no alto lá. Nós observamos a nuvem e dissemos, olha só a manifestação de chuva, a chuva está chegando, porque fica registradas as impressões que manifestam-se através dos 5 sentidos. Mas mesmo que ocorresse, né, mesmo que nós olhemos um céu azul, um céu de brigadeiro, como se diz, não significa que essas manifestações não estejam ocorrendo. Apenas nós não estamos conscientes delas através dos nossos 5 sentidos. Então é muito interessante nós observarmos com tudo isso, de forma muito físico, nós apresentamos, né? Nós apresentamos uma forma de um ciclo, né? De um ciclo de manifestação da água. Então nós observamos que de uma forma correlacionada, correspondente, isso pode servir de base para nós observarmos como acontece em todas as situações da natureza. Então nós podemos fazer de forma correspondente analisar que o karma ele age desta forma, no qual a impressão é armazenada. As impressões vão sendo armazenadas. Quando se tornarem em frutos, elas germinam, né? Elas germinam e elas produzem, né, os seus respectivos efeitos. Nós podemos observar isso também nas nossas vidas e de outras formas. Nós podemos fazer uma observação de uma pessoa que malha. Vamos botar que essa pessoa ela malhou durante 10 anos, né? Uma pessoa que ela tem um regramento de malhar, ela malha no instinto de um competidor, ela participa de competições e ela malha por 10 anos. Qual que é a causa? A causa é o exercício físico. E qual que é o efeito que isso pode trazer ao longo desses 10 anos? Essa pessoa ela pode se transformar num multicampeão, né? Essa pessoa pode desenvolver todo esse trabalho do exercício físico, pode corresponder para ela em uma sala cheia de troféus, pode reverter-se, né, em ganhos de muitos outros prêmios de fisiculturismo, né, no qual exige-se uma demonstração de força. Então nós paramos para observar que nessa forma de nós observarmos foi criado um fruto e este fruto também gerou um fruto e que essas impressões ficaram armazenadas em algum lugar. Tudo se armazena nas impressões. Grandiosos mestres, grandiosos sábios, eles começam a fazer a leitura dessas impressões, né? Os grandes mestres, eles conseguem fazer a observação, né, as observações dos efeitos e conseguem fazer o retrocedimento até a causa para poder observar tudo isso. Parece uma coisa miraculosa, parece uma coisa que envolve uma engenharia cósmica, né? Mas não, é muito simples, é muito instantâneo. Parece que é ditado, né? Parece que é visto com os olhos, né? Parece que é observado por quem já atingiu muita elevatura, né, na caminhada espiritual. Basta uma observação para dizer assim, assim, assim. A exemplo, né? Muitas vezes não é isso que eles fazem, mas agora nós temos um exemplo aqui, porque grandiosos mestres não são enxeridos na vida das pessoas, mas eles olham para você e dizem, olha, eu vejo na sua aura manchas assim, assim, que correspondem a um ato de caminhada que você está desenvolvendo nesse sentido em tua vida. Então, só você parar para poder fazer uma observação. Então, o que isso vem mostrar? Que tem uma sede, tem um repositório, tem um local no qual são armazenadas essas impressões. Quando essas impressões elas atingirem, né, elas atingirem uma determinada oportunidade, elas geram os seus frutos. Assim como no homem, assim como no mineral,
assim como no vegetal, assim como no animal, assim como na espiritualidade, assim como em todos os reinos, em todos os planos. É uma lei hermética, né? Uma lei fechada, é um princípio de uma lei que age e atua em todo o ciclo cósmico, né? Em todo o ciclo cósmico, em todos os mundos, em todos os reinos. Mas o Patanjali, né, não satisfeito com essa comprovação, ele quis ir mais longe, né? E fazendo essas mesmas observações, essas mesmas analogias, essas mesmas meditações, reflexões, ele foi mais longe, ele começou a observar uma vida humana e ele parou para observar que devido à expressão desses frutos, esses frutos levam e conduzem essas experiências que ali estão se manifestando em vida humana, no homem. Você pode fazer correlacionamentos e fazer observações em todos os aspectos. Você pode olhar esses correlacionamentos no mineral, no vegetal, no animal, né? E aí fazer um traçado para o hominal. Você pode fazer as observações nesses aspectos. Ele começou a ver que as impressões desses frutos determinavam também a forma que essas experiências iriam passar. Então ele começou a observar e dizer assim, esses frutos, eles geram condicionamentos tão fortes que eles passam a determinar quais serão as experiências que serão colhidas por aqueles seres viventes, né, por aquelas entidades, por aquelas personalidades e as experiências que terão de passar também aquele espírito que está enclausurado naquele corpo. Então ele começou a observar tudo isso. Ele começou, dentro de uma gama de muitos princípios, né, de uma gama enorme de princípios, ele conseguiu de uma forma muito genérica, muito derivativa, alicerciar em 3. Então ele observou assim, todas as impressões e manifestações de frutos, eles vão gerar experiências que vão levar a pessoa a uma classe, nome que ele deu, né, a uma classe. Talvez não seja esse um nome que foi empregado na afirmativa naquele período, mas é o melhor nome que se encaixa na tradução para o português. Aí foi determinado, né, mediante as causas, os efeitos levarão a pessoa a viver numa condição, num núcleo de personalidades assim, personalidades mais abastadas economicamente, melhor fixadas economicamente, mais estudadas, menos estudadas, pessoas que vão ter acesso a mais virtudes, pessoas que vão ter acesso às coisas mais, que vão engrandecer ainda mais aquele grupo de pessoas. E ele observou na outra faceta da moeda, todo o contrário disso. Então, se não for assim, levará a tais condições totalmente negativas, dificuldade, pobreza, miserabilidade, tudo isso, né? Entendeu? Levará a este ponto. Ele parou para analisar também que esses efeitos, né, que essas causas gerariam efeitos sobre uma duração de uma personalidade. Ou a personalidade vai durar muito tempo, no qual ele poderá colher muitas outras experiências, muitos outros aprendizados, no qual ele poderá trabalhar para o seu aperfeiçoamento, ou não, né? Ou não, fazendo observação do outro lado da moeda, que isso poderia ainda gerar para ele um entrave kármico, né? Um entrave no seu desenvolvimento, que a partir do momento que ele tivesse uma vida muito longa, ele iria fumar, beber, ele ia gozar de prazeres e tudo mais, dentro dessa liberdade do livre-arbítrio, né? E ele parou para analisar também, né, que se a pessoa tiver uma vida menor, de uma forma proporcional, isso pode lhe acarretar um atraso frente a uma pessoa que teve uma experiência de vida maior. Ele parou para analisar essas questões, né? Mas ele parou para analisar isso muito genericamente, ponderadamente, observando todos os aspectos. Ele simplesmente pegou uma lei ampla, uma lei geral, e trouxe 3 divisões básicas. 3 divisões básicas para nós entendermos como é que funciona todo esse ciclo. É assim, assado e assim, assado. E a terceira característica, né? Ele colocou natureza agradável e desagradável das coisas. Nós já comentamos aqui sobre uma classe, né? Observando sobre naturezas em situações agradáveis, e observamos a classe, observamos sobre naturezas não agradáveis. Acabamos de fazer isso, né, de um modo muito amplo sobre uma duração de vida. A pessoa, observe que ela pode ter uma vida longa, mas mesmo sendo uma vida longa, pode ser somente tristeza, só angústia. Já uma pessoa ela pode ter uma vida curta, mas era um simples ajuste que faltava para colocar ela numa próxima personalidade, num caminho. É uma causa e um efeito gerados ali que iam propagá-la, né, que iam levá-la, conduzi-la a uma nova vida. Então a gente para analisar também
que tudo está baseado, tudo está alicerciado na natureza agradável ou desagradáveis das experiências que vão passar. Podem ocorrer no plano de fundo diversas situações, muitas manifestações, muitas situações, mas que tudo isso vai gerar miséria ou vai gerar virtude. Eu acho que usei a palavra errada, eu quero utilizar esta palavra aqui, ó, virtude ou vício, né? Tudo vai se gerar em virtude e tudo vai se gerar em vício, né? Ele fazendo as observações. Nós percebemos que muitas vezes a classe de uma pessoa, ela influi na manifestação daquela vida, a classe. Mas ela poderá, né, também ser motivo, além de uma virtude, ela pode ser uma manifestação de um vício, né, na mesma faceta da mesma moeda. E se nós formos ver, tudo é uma expressão única, né? A virtude e o vício, elas são uma expressão única. É simplesmente dois extremos de uma mesma coisa. Ou você sobe e gera-se virtude, ou você cai e transforma em-se vício. Mas no subir da coisa é a mesma coisa. Tem um exemplo muito prático utilizado por os hermetistas, né, que eles fazem um exemplo do termômetro. Né, eles não usam propriamente para isso, mas nós podemos nos apoderar desse exemplo do termômetro e poderemos trazer para vocês. Eles falam assim para você observar que a linha do termômetro, quando a temperatura está mais alta, ela sobe. E quando a temperatura está mais baixa, ela desce, né? Aí eles dizem assim, você sente o frio e você sente o calor, né? Parece que são dois extremos, mas observa-se que é somente algo que corre na linha do termômetro, para cima ou para baixo, mas continua sendo a mesma coisa, né? Estímulos, alguns sentimentos que fazem que nós vamos sentir determinadas reações, né? Eu vou sentir frio, vou sentir calor, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tanto que muitas vezes as pessoas dizem assim, eu estou com frio. Não estou com frio, está agradável. Outros dizem assim, não, eu estou com calor. Porque para cada um a manifestação é de um jeito. Mas a coisa é uma só, né? É uma só. Nós podemos resumir que tudo é temperatura. Tudo é temperatura. Indiferentemente se vai subir, se vai descer, não são duas coisas distintas. É dois polos de uma coisa só, é a polaridade envolvendo uma coisa só. E a mesma coisa assim, a virtude e o vício, né? A virtude e o vício é a polaridade de um algo só. Ou sobe-se e engrena, né? Ou desce-se, né? E desengrena. Nós podemos dizer para você também que muitas vezes essa personalidade ela pode estar desperta para isso. Ela pode questionar, ela fala assim, puxa vida, como que só acontecem coisas ruins, como que só acontecem coisas difíceis? E ela pode até mesmo, em um dado momento, ela pode passar a trabalhar para que se converta estas coisas. E é meritório que, indiferentemente da posição que nos encontramos, indiferente das situações de vida que nos acarretam, indiferentemente das coisas, da forma que elas ocorrem, indiferentemente disso, nós temos que procurar a espiritualidade. Não significa que nós hoje não estejamos envolvidos, né? Não significa que nós não estejamos envolvidos em uma situação deplorável, né? Vivendo em condições precárias, que nós não temos que praticar a espiritualidade em nós. Não significa que nós temos riquezas, luxúrias, né? Que nós somos pessoas muito bem abastadas, que nós estamos isentos de praticar a espiritualidade que é em nós, buscar a manifestação dessa espiritualidade, fazer essa espiritualidade crescer, fazer essa espiritualidade se manifestar. As condições nos quais nós nos encontramos não podem servirem de entrave para que nós geramos desculpas sobre tudo isso. Mas eu nasci numa favela, eu vivi na favela, eu passei na favela, e lá é onde eu nasci, lá onde eu estava, não tinha como fazer isso. A gente não pode utilizar a situação que nós nos encontramos de argumentos, de desculpas. Quando nós temos o chamamento, né, quando nós temos dentro de nós algo que nos chama para desenvolver a espiritualidade, para que nós cresçamos para o caminho da espiritualidade, nós temos que, eu não vou dizer curvar e nem nos dobrar, mas nós temos que dar vazão a isso. É meritório que todos nós, indiferentemente da posição que nós estamos, buscamos o nosso crescimento da senda espiritual. Por isso que muitas vezes as pessoas fazem talvez levantamentos, né,
Ah, mas como é que pode? Eu tenho uma família com tantas pessoas, eu não tenho tempo, então eu não pude praticar a espiritualidade. Você tem que entender que talvez aquele próprio grupo familiar que você está inserido, as próprias situações que estão ocorrendo, os próprios fatores que estão se decorrendo, o próprio enredo já é o teu trabalho espiritual, né? Já é o teu trabalho espiritual. A expressão do fruto, essa existência que é a expressão de um fruto, é um fruto que está se dando a sua expressão, ela já é o resultado de algum trabalho que você esteja desenvolvendo. Nós só não estamos conscientes que tudo é um trabalho de evolução e de espiritualidade. Perpétuo, vamos dizer assim, 24 horas, em todo momento, a toda hora. Tudo é a natureza se evoluindo, a espiritualidade se evoluindo, Deus se colocando em evolução. Tudo é, então, a questão da evolução. Efeitos que geram causas, causas que geram efeitos, situações que geram possibilidades disso, possibilidades daquilo. Muito interessante ver que os nossos frutos, eles vão sendo abrandados a partir do momento que nós vamos, né, nos espiritualizando, nos evoluindo como pessoa. Isso tudo vai nos flexibilizando como seres humanos, vai nos deixando mais harmonizados, mais angelicais, né? Isso vai mudando gradativamente também o próprio peso desses karmas. Esse é o caminho tênue, né, da evolução. Esse é o caminho próprio da evolução. Mas quando nós nos despertamos para o caminho do yoga, nós traçamos o caminho do yoga, nós colocamos, né, o caminho do yoga ou buscamos empregar o caminho do yoga, nós estamos procurando acelerar esse processo. Através do despertamento, né, através desse despertamento que há em nós, o que nós queremos? Nós queremos acelerar os processos. Eu estou desperto para as tais situações e eu quero, a partir desse momento, acelerar processos. Então a gente busca, né, uma celeritude do processo no qual nós estamos inseridos. E isso envolve-se a partir dos 3 caminhos já citados aqui no início da sessão de número 2, no qual nós já falamos sobre eles, né? Quais são os 3 caminhos, né, amplos, abertos, os caminhos de serem mencionados, os caminhos de serem, né, falados. Quais são eles? É a austeridade, né, que são as práticas, né, as práticas de disciplina, as práticas com arrojo, o autoestudo, né, o autoestudo, que é sempre estar lendo materiais, sempre estar buscando se edificar, sempre estar convertendo-se para buscar ensinamento e aprendizado, e é também esta auto-entrega que nós temos que fazer à deidade, né? Essa auto-entrega que nós temos que fazer. A gente pode trazer um exemplo muito grande de auto-entrega, a busca pela religiosidade que as pessoas fazem, né? Essa busca dentro do caminho da religiosidade que as pessoas fazem é uma forma de auto-entrega. É uma forma totalmente de auto-entrega, né, no qual você está buscando se estar conectado a algo, né, que lhe conduz. Você está tentando buscar se conectar, se amoldar àquela situação. Eu posso usar o exemplo do cristianismo, né? As pessoas tentam amoldar-se como seguidores, né? Como pessoas que seguem, eles tentam amoldar-se a Jesus Cristo. Você pode analisar isso no cristianismo, né? Qual é o objetivo dos cristãos? Não é tornar-se pessoas calmas, serenas, pessoas que agem com perdão, pessoas que agem com amorosidade, pessoas que têm uma forma de agir, né? Tem uma forma de agir com a similitude, com a forma que se parecia, né, Jesus Cristo. Então você pode analisar que é isso o objetivo, né, do cristianismo. É seguir os caminhos desse mestre, né, seguir os caminhos desse mestre. Então tudo isso acontece o quê? Através de uma auto-entrega, através de um estudo, porque você vai ter que estudar, você vai ter que compreender como é que funciona as bases verdadeiras, né, do puro cristianismo, e isso tu vai ter que agir com disciplina, vai ter um trabalho, vai ter uma caminhada aí de disciplina para que você possa buscar esse caminho. Pois bem, então falando tudo isso, trazendo todo esse enredo para nós chegamos agora, né, até ao Sutra de número 14, no qual esse Sutra, né, aí o de número 14, ele vem nos abordar então, essas características, vem falar sobre essa alegria, vem falar sobre essa tristeza, né, que muitas vezes ocorre, que é o significado de uma mesma coisa, porém, né, ela tem a sua polaridade, ela tem seus 2 extremos,
E Patanjali, fazendo as observações de tudo isso, ele vem fazer uma classificação, ele vem nos conduzir uma classificação ou uma observação, né? Não uma classificação, ou uma observação que determina o óbvio, né? Que determina o que realmente como é que realmente as coisas acontecem. Ele vem mostrar assim: eu vejo tristeza, virtudes e vejo vícios. Mas observe que tudo isso, né? Que tudo isso ele está atrelado, né? Tudo isso ele está conectado, tudo isso ele está ligado lá na essência que fez gerar esses frutos. Então, aonde que estão as sementes? Né, onde estão as sementes, estão os frutos que se darão a partir dali. Então ele fez as observações da seguinte: se nós temos as expressões dos frutos, evidentemente esses frutos vieram a existir por causa de sementes que os geraram. Então, se eu observar, se eu estudar as sementes, eu saberei tudo desses frutos, né? Se eu observar a semente, eu vou entender de verdade o porquê esse fruto. Eu vou dar um exemplo aqui. Sementes se a semente é de laranja, eu saberei por que nasceu a laranja, né? Se a semente é do limão, eu saberei por que nasceu o limão. Se a semente é de um outro determinado fruto, eu soube por que o outro determinado fruto veio a existir. E assim, né? E assim de forma coincidente. E aqui vem nos trazer, né, uma observação, né, sobre essa expressão dos frutos, mas ele quer nos fazer um chamamento, né, com esse sutra. Patanjali quer nos fazer um chamamento para não práticas ortodoxas, não práticas religiosas, não as práticas, né, puramente humanas. Ele vem nos preparar o terreno para falarmos sobre Yama e Niyama, né? Ele vem nos preparar aqui o terreno para falar logo mais adiante sobre a lei moral, né? Ele quer dizer que você está observando, você está prestando atenção no seu íntimo, que você está envolvido no ciclo você tem os kleshas, você está envolvido nesse ciclo de nascimentos e mortes, você está gerando essas impressões estão dando frutos, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, você está percebendo, né, sadhaka, você está observando isso, sadhaka, que há esse movimento. Então, eu quero te mostrar que agora que você tem ciência que esse movimento acontece, você está ciente que essa situação ocorre, que há como você fugir delas. O objetivo é esse. O objetivo de tudo isso, todas essas análises, todas essas situações, é preparar o terreno para mais adiante. Exemplo do Sutra 16, aqui ele pode dizer que o sofrimento pode ser evitado, que a causa da união que ocorre é a união do visto com o não visto, que nós podemos buscar e galgar um caminho para a libertação de todas essas situações. E aí ele vem mostrar o que é. Aí ele solta o yoga. Aí ele vem com a yoga externa, nos preparando para tudo isso. Então é por isso que é imperioso nós passarmos e discutirmos sobre essas questões. Vamos fazer assim, nós estamos encerrando a primeira parte já, então eu faço um convite para você aguardar alguns instantes, né? Nós vamos fazer um ato meditativo, né? Bem uma reflexãozinha rápida, uma passagem rápida, e já retornaremos então para a segunda parte do nosso encontro dos Yoga Sutras. Segura aí que já estou de volta com você. Ok, retornamos, né? Já estamos então de volta
aqui com todos, né, que estão nos acompanhando nesta caminhada. E agora o que nos falta então? É nós adentrarmos, né, o tema, nós observarmos então a profundidade aí deste tema. Então é isso que está nos faltando, né? Vamos fazer essas observações mais profundas deste tema e assim oportunizando-nos, né? Oportunizando-nos o esclarecimento maior sobre o tema envolvido, né? Sobre esse tema envolvido. Para nós observarmos o tema, como é que a gente vai fazer hoje? Eu vou fazer a leitura e depois nós vamos começar, logo após essa leitura, nós vamos começar a fazer as observações, ou chamar a atenção de todos que estão nos acompanhando para o que Taimni quis frisar ou quis nos conduzir em pensamento sobre o que esse Sutra que Patanjali escreveu quer nos dizer. Tá? O que é interessante aqui, para que não haja confusão? Taimni é o escritor deste livro aqui. Né? Taimni está apresentando-nos no livro que tem esse título, A Ciência do Yoga. Ele apresenta-nos, né, dentro da sua visão, dentro das suas colocações, tá? Ele apresenta-nos, né, a sua visão, as suas colocações, as suas reflexões sobre os Yoga Sutras, né, de Patanjali, tá bom? Talvez você vai ler aqui, você vai pegar algumas essências, aí você lê de outro mestre, você pega outras essências e assim vai indo, né? Até mesmo é muito interessante falar que o Taimni, ele é um indiano, né? Ele nasceu na Índia, estudou na Inglaterra, fez um doutorado em Química, né? Aí na Universidade de Londres, foi professor, né? 50 artigos em publicações científicas em vários países, né? Tem muitas obras que já estão traduzidas para o português. E ele, né, viveu entre 1898 a 1978, um profundo erudito estudante, né, um sadhaka, né, um grandioso sadhaka, um grandioso estudante, claro, também um grandioso mestre, que deixou um legado muito grande. Nós estamos pisando as pedras, né, no qual ele nos deixou, nas observações dos Yoga Sutras de Patanjali. Vamos fazer a observação aqui. Ó. Seção de número 2, Sutra de número 14, que diz assim: eles terão alegrias ou tristeza conforme seu fruto, conforme sua causa, seja em virtude ou vício. Olha que interessante aqui. De que depende a natureza das experiências que passamos a vida fora? Posto que tudo no universo atua de acordo com uma lei imutável e oculta, não pode ser mero acaso o fato de algumas dessas experiências serem de alegria e de tristeza. O que determina tal característica de prazer ou de dor das experiências? A seção número 2, o Sutra de número 14, oferece uma resposta para esta pergunta. A característica agradável ou dolorosa do que experimentamos em nossa vida é determinada pela natureza das causas que a produziram. O efeito está sempre naturalmente relacionado à causa, sendo sua natureza determinada pela causa. Assim, aqueles pensamentos, sentimentos e ações que são virtuosos gerarão experiências agradáveis, enquanto os viciosos dão lugar às experiências desagradáveis. Contudo, não devemos considerar as palavras virtuoso e virtuoso em sentido estreito, religioso e ortodoxo, mas no sentido mais amplo e científico de viver em conformidade com a lei moral, que é universal em sua ação e matemática em sua expressão. Na natureza, o efeito está sempre relacionado à causa e corresponde exatamente à causa que o colocou em movimento. Se ocasionamos uma pequena dor puramente física em alguém, é razoável supor que o fruto de nossa ação será alguma experiência que ocasionará em nós uma dor física correspondente. Não seria, no caso,
uma trágica calamidade que causaria terrível agonia mental, e isto seria injusto, e a lei do karma é a expressão da mais perfeita justiça que possa conceber. Dado ser a lei do karma uma lei natural, e as leis naturais atuam com precisão matemática, pode-se, até certo ponto, prever os resultados do karma de nossas ações e pensamentos, imaginando suas consequências. O resultado do karma, ou fruto, como geralmente é chamado, de uma ação, está relacionado àquela ação com uma cópia fotográfica que está relacionada ao respectivo negativo. Embora a composição de diversos efeitos em uma experiência possa tornar difícil seguir os efeitos até suas respectivas causas. As concepções religiosas ortodoxas do céu e do inferno, nos quais estão reservados prêmios e punições, sem qualquer preocupação com o interrelacionamento natural das causas e efeitos, são por vezes extremamente absurdas, embora em geral relacionadas à virtude, ao prazer e ao vício, à dor. Tá? Então está aqui a leitura, né, do que Taimini quis nos apresentar nas observações desse sutra. É muito interessante, né, nós tentarmos entender a essência do que o Taimini quer nos dizer. Né? Taimini quis já nos chamar muita atenção, ele quis nos chamar uma atenção muito forte, para que nós não olhamos esta passagem, nós não observamos elas impregnadas com as características de céu e inferno, de castigo e bênção, benefício, né? Que as pessoas dizem, eu recebi uma dádiva, né? Fui bonzinho, recebi meus méritos. Não quer que nós observamos desse. E vem nos advertir que essa é uma observação de um olhar puramente humano. Mas ele nos faz um convite para que nós entendamos e observamos, né? Nós entendamos e nós observamos que tudo isso é muito mais amplo. Ela é uma lei científica e ela atua conforme uma lei moral, que é universal em sua ação e matemática em sua expressão. Acho que é as coisas mais interessantes que vê. Até que no final ele diz assim, essas concepções religiosas ortodoxas de céu e inferno, aos quais estão reservados prêmios e punições, sem qualquer preocupação com o interrelacionamento natural sobre causas e efeitos, é extremamente absurda. Mas vem mostrar que mesmo assim há um senso, né? Há um senso por parte dos participantes dessas ideias, há um senso de relacionar as virtudes ao prazer e os vícios à dor. Então, ou seja, nós temos esse sentimento já impregnado em nós, né? As pessoas dizem assim, aquela pessoa lá é maldosa, ela vai colher o seu veneno, né? Aquela pessoa maldosa, ela vai beber o seu veneno. Deixa assim, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, eu fiz uma boa ação, agora eu quero minha recompensa, né? Já fiz a minha boa ação, agora eu quero esperar a minha recompensa, né? Fiz a minha boa ação, estou de bem com Deus, Deus já pode me dar tal coisa. Até muitas vezes nas promessas, né? Muitas vezes as pessoas fazem promessa, Deus, se o Senhor me der tal coisa, eu melhoro nisso, né? Se o Senhor fazer isso, eu abandono tal coisa, eu vou parar de fazer isso, eu vou me melhorar, eu vou procurar uma igreja, né? Eu vou fazer determinadas coisas. Então o que já quer nos advertir? Que não tem nada a ver com isso, né? Que a lei, que é muito mais ampla, né, muito mais matemática e universal, é precisa. Universal no sentido que atua em todos os planos, em todo o universo, já falamos por tudo isso para você, respeita uma lei criada, né, atua em todos os planos, em todos os pontos, em todos os universos, em todas as coisas, e ela é matemática. Olha o que diz aqui, né? Aqui, ela é matemática em sua expressão. Então, ou seja, muda ali, altera para cá, faz tal coisa, por favor, tal. Não funciona assim, né?
uma lei moral, uma lei que é universal em sua expressão, uma lei moral, ela não se atua assim. Ah, me muda aqui, me muda lá. Ela tem então de entender o resultado do seu fruto, né? Aí as pessoas vão dizer, mas então quer dizer que não podemos agir? Não, não é isso. Não quer dizer isso. Ah, quer dizer então que eu tenho que ficar quieto, omisso? Não, não é isso. Não é isso. Nós devemos entender como é que funciona essa lei e nos amoldar conforme os princípios da lei, né? A lei diz assim, um exemplo, né? A lei diz isso. Então vamos amoldar nossa personalidade que não está se condizendo com a lei para nós entrarmos em harmonia com a lei para tranquilizar, para cessar a atuação. A partir do momento que eu sou lei, a partir do momento que eu entro na lei, que eu transformo em lei, os efeitos dessa lei, ela para de atuar sobre mim, né? Eles pararão de atuar sobre mim. Então esse é o convite que nós entendamos que há expressões deste causa e efeito, mas que é muito mais amplo, é muito maior do que todos nós aqui estamos refletindo, de que todos nós aqui estamos observando, né, vendo, mas que compreendendo tudo isso, nós vamos entender que não existe joguinhos, joguetezinhos, trocas de favores, mudanças, alterações, situações. Ah, porque aqui diz que é assim, então nós vamos fazer assim, assim, assim. Não. Aqui diz que isso é preciso, que isso é matemático, que isso ocorre em todos os pontos do universo, em todos os planos universais, e que é matemático, né? A sua expressão ocorre com um sincronismo matemático, ou seja, com um resultado preciso, com um aferimento preciso. É muito interessante, então, que nós observamos tudo isso. Agora, o que é interessante nós vermos? Já estou me adiantando aqui. Aqui fala em agradável, fala em virtude ou vício na observação do gozo, né? Na observação do gozo. Eu vou dar um exemplo assim. O que é essa observação do gozo que eu estou tentando aqui explicar? Quando a vida observa, quando eu estou observando, eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Quando eu estou comendo esse chocolate, eu estou sentindo um prazer. Mas eu sei que aquilo ali nada mais é do que a expressão de algo danoso. É simplesmente um prazer para a língua, um prazer para o paladar, mas as consequências que aquilo acarretam na atuação do corpo. É só um exemplo que eu criei aqui. Não estou querendo dizer que chocolate é coisa perversa, por favor, não é isso não. Só estou dando um exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo. Você pode estar colocando na sua língua algo extremamente docinho, gostoso, mas naquela balinha docinha pode ter veneno. Né? Pode ter veneno. E por mais doce que ela seja, mais prazerosa e gostosa de se consumir, aquilo te mata. Aquilo lá está te matando. Então, o que nós temos que atentarmos para isso? Que as observações aqui realizadas são feitas por aqueles que estão observando, ou estão vivendo a experiência. Mas se você observar de fora, tudo é simplesmente experiências. Tudo são simplesmente experiências. E para quem desenvolve o discernimento, tudo é miséria. Para quem consegue ter um discernimento e vendo que uma coisa está atrelada à outra, que uma coisa chama a outra, que uma coisa eventualmente conduz-nos a outra, e que virtudes e vícios fazem parte de um algo só, somente as polaridades e os extremos destas mesmas coisas, e que isso é como uma balança, existe um fluxo que nos leva de um polo a outro, de um polo a outro. É impossível ficar somente numa extremidade em certas condições, né? Ou seja, o gelo, ele tem que passar pelo seu degelo para depois se tornar gelo novamente. Você vai ver que tem um fluxo, ininterrupto. Aí você vai observar que tudo isso aqui, indiferentemente se é virtude ou é vício, uma coisa conduz à outra. A virtude conduz ao vício e os vícios conduzem a virtudes, né? Pode ver que a pessoa, quando está sentindo dor, ele quer sair da dor. A pessoa, quando está mergulhada em prazer, ele entra no estágio de tranquilidade, de maresia, que ele fatalmente se mergulha num vício.
Então, ou seja, uma coisa leva a outra, algo puxa a outra. Quando você começar a fazer essas comparações e ver essas observações, você vai querer entender o que quis mostrar aqui. Que para quem desenvolve discernimento, tudo é miséria. Tudo é miséria. E o próximo sutra que nós vamos estar observando, ele fala assim, ó, que há fatores que atuam como mudanças, ansiedades e tendências de conflitos, né, que gera, ou seja, tudo isso é a atuação desse fluxo que atua sobre a virtude e o vício. Então, ou seja, de uma certa forma, nós estamos ligados a esses princípios. Nós estamos ligados a tudo isso. Você pode muitas vezes recostar sobre este assento aqui, né, colocando aqui uma almofada, colocando aqui coisas que te trazem conforto e passar aqui curtindo um mês sentado, né? Não é algo prazeroso, não é algo de bondade, não é algo que te traz um descanso, né? Estou aqui, a contrapartida, isso não gera um sedentarismo? A contrapartida, você estar numa posição dessa não te deixaria sedentário, não te geraria outros malefícios? Então, se você fazer a observação, aí você vai ver que as virtudes e os vícios, elas entrelaçam-se. É a polaridade de uma mesma coisa. E o objetivo é o quê? Compreender esses funcionamentos e atuar dentro da grande lei moral. E entender que as ações são matemáticas em suas expressões. E somente entraremos dentro da lei moral com as práticas determinadas para nos conduzir a este caminho, para nos conduzir a tudo isso. Então, quando nós estivermos centralizados na lei, centrados nos princípios da lei, não haverá expressões nem de virtudes, né, nem de vícios, mas haverá harmonia com o que a lei apregou, haverá harmonia com este sentimento, né? Mas as observações aqui, elas acarretam para quem está vivendo experiências, presenciando experiências. Isso pode trazer, uma observação da sua vida, se você observar a sua vida, observar o que está acontecendo no teu contexto de vida, você pode observar esses frutos de hoje e fazer conexões para entender que tudo isso está ligado com o teu passado. Exemplo, eu não consigo ter um bom salário, só um exemplo. Mas por quê? Porque eu não estudei, né, eu não tive uma graduação escolar de determinado grau, aconteceu comigo determinadas situações e eu estou num emprego, eu estou numa situação de renda, né, que não me permite evoluir porque as minhas condições me forçam a ficar ali. Então você vai ver que tudo isso está ligado na tua infância. A tua infância gerou determinadas situações, a tua família não teve possibilidades, você não se empenhou muito bem por determinadas situações, você não teve acesso a tais coisas que poderia ter acesso. Percebe que tudo isso forma um ciclo de causas com os respectivos efeitos, né, sobre todas essas coisas. Eu só fiz uma montagem de um exemplo que você pode fazer o seguinte, você pode observar as situações que estão desenhadas para você, fazendo os desenhos de todas elas, você pode entender como elas foram geradas e por que elas estão sendo geradas. E você pode também já parar para analisar como você tem de fazer para transformá-las, mudá-las. Que muitas vezes você ficar só, me ajuda, eu preciso de ajuda, e não botar ação para mudar resultados, isso não irá acontecer. Exemplo aqui, se um agricultor ele ficar sentado olhando para a terra, pedindo para que a terra nasça, floresça e não botar a mão, dificilmente ele vai colher os resultados de tudo aquilo. Mas se ele botar a mão, se ele se dedicar, fazer a parte dele, os resultados da parte dele virão. Né? É as causas atuando e gerando seus efeitos. Isso é muito importante nós guardarmos essas observações e essas análises de hoje, porque elas vão servir muito, meus amados. Elas vão servir muito lá para a quarta sessão, tudo isso. Porque isso na observação da quarta sessão, quando a gente olha muito profundo as situações, muito profunda a análise da vida, isso carrega praticamente muitos resultados da vida. Né? Há um exemplo que é utilizado na sessão de número 4 de um lavrador, né? Ele lavrando a terra, a água descendo pelos sulcos da terra,
ele modificando a direção desta água, vem mostrar que as ações que nós produzimos trazem modificações no meio no qual nós estamos inseridos, muda os resultados, né? O agir muda os resultados, então você pode mudar os resultados de suas ações a partir de agora. Não para procurar a virtude dos gozos e benefícios daqui, porque isso vai te pressionar mais isso, mas você pode utilizar, né, de mudanças de resultados para adentrar, jungir-se à lei moral. E para que isso ocorra, tem as atividades, né, tem o caminho do próprio yoga. Aí você esclarece-se, você clareia-se para o caminho do yoga. Aí o caminho do yoga, ele adentra ele apresenta-se para a sua vida e você adentra este caminho e segue com muita luz este caminho, que é um caminho virtuoso. Não virtuoso em busca de benefícios e gozos deste mundo, mas ele é virtuoso para o crescimento e a evolução dentro dos princípios morais e naturais. Tá? Uma outra observação, que nós podemos dar uma observação aqui, ó. Aqui diz, ó, um trechinho, assim diz que aqueles pensamentos, sentimentos e ações, tá? Olha, interessante isso. Então nós temos que observar que desde os nossos pensamentos, desde o agir de Chitta, desde o agir de nossa mente, desde o agir dos nossos sentimentos e desde o agir de nossas ações, né, tudo isso está gerando este vai e vem da virtude do vício. Muitas vezes, e muitas vezes não, exatamente, né, de forma matemática falando, não precisa existir ação, basta existir pensamento. Basta existir pensamento para transmutar-se em formas de resultados de pensamento. Basta existir sentimentos para se transmutar-se em formas de sentimentos. E basta existir ação para se transmutar-se em formas de ação. Uma ação propriamente dita, uma ação propriamente estabelecida, ela é simplesmente o fruto de uma expressão que surgiu através de um pensamento. Pensamos, sentimos e agimos. Sempre é assim. Quando nós vemos uma ação estabelecida dentro do plano físico, né, nós observamos uma ação que foi estabelecida dentro do plano físico, o que nós estamos observando, meus amados? Nós estamos observando o pensamento que se transmutou em sentimentos e que dos sentimentos se transmutaram em ações. Você pode observar uma pessoa que está enraivecida, braba, gritando, berrando. Você pode ver que tudo isso nasceu nos seus próprios pensamentos. Situações ocorreram, né, que precipitou-se em pensamentos, que se transformou em sentimento e que gerou as expressões dos frutos que se apresentaram. Mas quando você está dentro de uma lei moral, dentro da lei moral, entendendo as suas consequências, você vai estar nem para um lado nem para o outro. Você estará no centro, né? Você estará centralizado sobre tudo isso. O que é importante aqui, nós também destacarmos aqui para vocês. Aqui diz assim, ó, o resultado do karma, ou fruto, como geralmente é chamado, está relacionado àquela ação como uma fotográfica, uma cópia fotográfica está relacionado ao seu respectivo negativo. O que isso vem mostrar? Porque por mais difícil, talvez, de grandiosos mestres desemaranhar, observar, ou nós nos observarmos as situações que ocorrem, nós temos que observar de que forma elas ocorrem, de que situação elas ocorrem, que elas estão registradas, elas estão escritas, elas estão como uma fotocópia impregnada, registrada, também na expressão desse fruto que se nasceu. Quando nós observamos então, né, nós fazemos a observação do resultado do fruto, tenha certeza que dentro daquele fruto, tenha certeza que naquele fruto que se deu, tem ali todas as impressões registradas das causas que o geraram. Todas. Por isso que a gente diz para vocês que tudo está impregnado com as impressões.
se nós conseguíssemos fazer as observações desta madeira que está aqui, nós saberíamos exatamente as impressões de tudo que ela passou, de tudo que tocou, de todas as pessoas que colocaram a mão, todas as coisas que ela passaram, os locais que ela teve, por onde ela circulou, tudo está registrado aqui, tudo está registrado aqui. Nós conseguiríamos fazer, né, entender qual foi o sentimento das pessoas que tocaram ela. Nós conseguimos fazer o estudo, nós conseguimos observar como é que aquelas pessoas estavam, o que aquelas pessoas vão passar. Está tudo registrado aqui. Tudo está tendo o seu registro aqui. É incrível. Algumas pessoas, né, já citamos aqui pessoas espiritualizadas que têm mediunidades, que já têm essas latências, elas conseguem observar a cena de um crime e conhecem, né, conseguem entender quem é a pessoa que fez. Só observando não o que os olhos veem, de forma espiritualizada. E para você ver que nós observando também uma cena, nós conseguimos entender mais ou menos o que aconteceu, né? A gente não tem a totalidade, mas a gente já entende, ó, passou alguém aqui, olha aqui, ó, a pessoa fez isso, ó, eu estou vendo aqui, ó, olha o que o cara fez aqui, ó, nossa, ele revirou, ó, aqui ele subiu, tal, aqui ele roubou, ó, ali ele desceu, ó, lá ele fez tal coisa. Então a gente consegue fazer, né, essas observações, a gente consegue fazer essas constatações somente no olhar. Somente no olhar a gente já vê os registros que foram deixados, né, registros que estão sendo deixados, e a gente consegue, através desses registros que foram deixados, já observar e tentar entender qual foi as causas que fez. Agora, tu imagine isso, né, nós estamos olhando isso numa fração, olhando como se fosse olhando uma frestinha, né, bem fininha, olhando assim por dentro de uma fresta. Agora, tu imagine de um tom mais largo. E é esse o convite, né, é esse o convite que nos faz esse caminho do yoga, para que nós buscamos tudo isso, né? Não para nos assim olharmos e gozar de frutos e benefícios sobre isso, não é isso não, mas para termos a liberdade de estar junto da lei moral. Tá bom? Nosso próximo encontro, então, nós vamos estar tratando sobre o Sutra de número 15, que fala sobre esse discernimento. Para quem entender o discernimento vai entender que tudo é miséria, vai entender que sempre vai ocorrer mudanças, né, que geram ansiedades, que vão gerar tendências. Vamos falar sobre os próprios conflitos e funcionamentos entre Chitta e os gunas, né, as expressões entre Chitta sendo o centro e a movimentação dos gunas, as movimentações do próprio movimento dos gunas. Já falamos sobre isso. Se você não entendeu o que é gunas, acompanhe o próximo vídeo que nós vamos estar explicando tudo isso. Que tudo isso sempre vai te gerar inquietude dentro de você, tá? Segura aí que já nós estamos retornando com o próximo encontro.